Olá, gente. Meu nome é Alessandro e hoje estarei ministrando uma microaula para vocês com o tema Biogeografia. Então, essa nossa aula vai ser uma aula mais introdutória ao assunto. Então, o que vamos abordar hoje será o que é a biogeografia, qual foi o principal estudioso, né, que colaborou para a área da biogeografia. Vamos ver também as áreas de estudo da biogeografia, os fatores que influenciam a distribuição dos organismos, os padrões de distribuição e de biodiversidade das espécies e as divisões biogeográficas. Então vamos iniciar. Primeiramente devemos saber o que é a biogeografia. É a ciência que estuda a distribuição dos seres vivos na Terra. Então, gente, a biogeografia é o campo da ciência, né, que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos no planeta, como podemos ver aqui na imagem, os animais aí aquáticos e os terrestres, né? Então, essa área é a união entre os conhecimentos da biologia e da geografia, que nos possibilita o entendimento sobre o que leva determinada espécie a viver em um local, né, específico. Então, esse estudo da biogeografia, ele responde a questões como o que é biodiversidade, quantas espécies existem atualmente, né, e quantas já foram extintas, e entre outros. Aqui nós temos um grande pesquisador, né, que colaborou para a área da biogeografia, que foi o Alfred Rose Wallace. Foi um dos principais estudiosos da biogeografia. Então, ele foi geógrafo, naturalista, biólogo e antropólogo. Bem, ele deu início às suas pesquisas em 1848, com diversas viagens em busca de provas da evolução, bem como da forma como o ambiente influenciava a diversidade das espécies. E em suas muitas viagens, Wallace estudou centenas de plantas e animais e estabeleceu a relação entre as espécies existentes no arquipélago malaio com os organismos vivos encontrados no continente asiático. Então, as pesquisas realizadas nessas regiões oriental e australiana levaram à delimitação e mapeamento do que foi chamado posteriormente de linhas de Wallace. Então, ele foi de grande importância para a área da biogeografia, tendo entre outros, né, outros pesquisadores que aprofundaram mais esse estudo. Aqui nós temos as áreas de estudo da biogeografia. A biogeografia possui duas principais áreas de estudos, né, como podemos ver aí, que é a biogeografia ecológica e a biogeografia histórica. Então, a biogeografia ecológica, essa é uma pesquisa, os processos ecológicos, né, que acontecem em curtos períodos de tempo e a maneira como isso impacta no padrão de distribuição das espécies. Então, ela aborda questões como o que leva uma espécie a ficar confinada à região, né, em que vive, o que habilita a viver ali e não tipo em outras áreas, o que controla a diversidade de espécies encontradas em uma determinada região, né? Já a biogeografia histórica, como o próprio nome já diz, né, estuda os processos ecológicos que ocorrem ao longo da história
e como influencia na distribuição dos seres vivos. Então, essa área ela responde a perguntas como quais são as espécies com parentesco mais próximo, né? E, e onde são encontradas, e qual é a história de um grupo, tipo, onde eles viviam e os seus membros ancestrais, né? Continuando aqui, nós temos os fatores que influenciam a distribuição dos organismos. Então, vou ler esse pequeno texto. Bem, a interação de dois processos espaços temporais são os responsáveis pelo padrão de distribuição das espécies na Terra. Ambos ocorrem diversamente no espaço ao longo do tempo. São eles processo espaço-temporal dos organismos vivos biótico e processo espaço-temporal do planeta ambiótico. Então, esses processos espaços temporais bióticos podem ser divididos em dispensão, que é quando indivíduos de uma população têm distribuição limitada por barreiras biogeográficas que conseguem estabelecer novas colônias, né? Ou quando há extinção, que é o desaparecimento de uma espécie, ou ou variância, que é quando surge uma barreira biogeográfica que separa a área de distribuição de uma população em duas, né, ou mais, fazendo com que as populações resultantes tenham destinos evolutivos separados. Então, já o processo espaço-temporal ambiótico, ele tem relação com os fenômenos da natureza, como o movimento das placas tectônicas, os ciclos glaciais, as fisionomias, né, vegetacionais, as variações climáticas, entre outros. Então, continuando, nós temos aqui os padrões de distribuição e de biodiversidade das espécies. Para compreender a distribuição de uma espécie, é necessário conhecer a história, os fatores climáticos atuais, a composição química do solo, investigar se há registros fósseis e estudar o tipo de região. Então, algumas espécies são chamadas de cosmopolistas. Elas possuem largas áreas de ocupação, com ampla distribuição, presentes em quase todas as partes do mundo. Alguns exemplos são as águas, né, que eu posso dar, os protozoários e fungos. Já outras espécies são chamadas de hidérmicas, por viverem exclusivamente em uma determinada região, tipo geográfica. Um exemplo que eu posso dar são as pragas, que muitas das vezes são próprias de uma região específica, pois elas decorrem de fatores ecológicos próprios daquele espaço geográfico, né? Então, continuando aqui, nós temos as divisões biogeográficas. Como podemos ver aqui no mapa, nós temos a neática, né? A paleática, a neotropical, a oceânica, a indo-malaia ou oriental, né? A afrotropical ou etiópica, ou a australiana ou australásia e a antártica. Então aqui nós podemos ver as divisões, né, da região paleártica. Então, na região paleártica, ela engloba todo o continente europeu, né, norte da África até o deserto do Saara, e também o norte da Península Arábica e toda a Ásia ao norte. Aqui na região neártica, ela abrange toda a América do Norte
incluindo a Groenlândia até o centro do México. E na região neotropical, compreende o centro do México ao sul da América do Sul, né? A região afrotropical ou etiópica, ela vai da África subsaariana ao sul da Península Arábica. A região Indo-Himalaia, ela engloba o subcontinente indiano, o sul da China, Indochina, Filipinas e a metade ocidental da Indonésia. A região australiana abrange a Indonésia Oriental, né, a Nova Guiana, Austrália e Nova Zelândia. E a região oceânica as demais ilhas do Oceano Pacífico, e a região antártica é o continente e Oceano Antártico. Então, gente, além dessas divisões, existe, lembrando que além dessa divisão, existe ainda as regiões biogeográficas marinhas, né, que referem-se aos seres vivos que vivem nos oceanos e sua zona costeira, né, atualmente é chamada de ecossistema marinho, que é a denominação dada aos ecossistemas presentes, né, nas regiões sob influência da água do mar, como oceanos e sua zona costeira, né? Como eu já havia mencionado. Então, o conjunto dos ecossistemas marinhos é conhecido como talassóciclo, lembrando que diferentes áreas do oceano podem ser classificados como diferentes tipos de ecossistemas marinhos, né? E um ecossistema, como vocês sabem, é definido como uma comunidade de interações de seres vivos e não vivos, né, em uma área. Os ecossistemas marinhos têm organismos e características distintas, que resultam da combinação única de fatores físicos que os criam com o passar dos anos, né? Então, o que se inclui no ecossistema marinho são os mangues, os recifes e os corais do mar profundo e entre outros, né? Que há vários. Então, alguns ecossistemas marinhos, como o mar profundo, se encontram em constante escuridão, onde a fotossíntese não pode ocorrer. Então, gente, muitas partes do oceano ainda permanecem inexploradas, né? Ainda resta muito a se aprender sobre os ecossistemas marinhos, né? Diferente do terrestre, que já é mais explorado, né? Então, gente, aqui estão as referências, né? Dessa nossa microaula com assunto sobre biogeografia. E até a próxima aula, né? Essa foi uma aula mais introdutória ao assunto. E até mais, gente. Lembrando que ao final dessa aula, irei disponibilizar um link para um formulário. E até mais.